Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Espero que esteja tudo tranquilo na casa de vocês, que vocês estejam bem, com saúde. Vamos continuar o nosso curso de eletromagnetismo. Gente, hoje ocorreram problemas, eu não consegui lançar a nota no horário certo, mas eu consegui lançar agora, então é isso aí. Vamos continuar. Eu sei que o curso está chegando no final, está cada vez mais atividades, não só com a minha disciplina, mas com as outras também. E as coisas vão se acumulando e a gente vai tendo que lutar atrás dos horários. E não é diferente para mim também não, tá? Eu também enfrento aqui minhas dificuldades dentro das nossas realidades, né? Mas eu torço para que cada um de vocês esteja aproveitando o máximo possível desse curso nesse formato, né, diferente que a gente precisa colocar EAD, e aí tem horário, e aí tem atividade remota, toda essa coisa. Bem, a aula de hoje ela é um pouco pesadinha, tá? Porque ela introduz aquilo que a gente chama de polinômios de Legendre, em homenagem ao matemático francês Legendre, que primeiro postulou, né, formulou esses polinômios. Ok, não é muito difícil, mas vamos lá. O que a gente está tentando fazer aqui? Né? Nós estamos tentando encontrar o vetor potencial magnético, né, potencial magnético vetorial. A gente definiu, né, esse vetor potencial como sendo o rotacional, né, do campo densidade de fluxo magnético, e aí em cima disso a gente começou a construir uma série de outras possibilidades. Bem, a gente tem a definição do dipolo elétrico, certo? O dipolo elétrico ele é um conjunto de duas cargas de valores opostos, né, separados por uma distância d. E a gente viu que a gente pode expressar essa quantidade através de simplesmente um vetor que a gente chamou de vetor momento de dipolo elétrico, o vetor P. Beleza, e o módulo desse vetor P é Q vezes D, em que D é a distância entre as duas cargas e Q é o valor da carga. Né? E aí é na direção que aponta de uma carga para outra, ou a gente pode também dizer que se D é o vetor que aponta nessa direção, então o meu momento de dipolo vai ser a quantidade de carga vezes D. Ok, isso é interessante porque a gente consegue criar uma forma prática de modelar materiais que possuem esse tipo de característica. Né? Isso não é incomum. Quando a gente tem, por exemplo, materiais iônicos, é normal que a gente tenha uma parte do material com a carga elétrica positiva e a outra parte com a carga elétrica negativa, mas o conjunto total de cargas ele é neutro. Tá? E isso também vai provocar um campo elétrico. Essa separação entre as cargas provoca um campo elétrico e a gente definiu isso como a polarização dentro de um material. Então a gente definiu o vetor polarização como sendo, né, o limite em que este vetorzinho P da posição, né, o vetor P vai variar de acordo com a posição, dividido pela área, aliás, pela área não, pelo volume, né, quando esse volume tende a zero. Então é a minha densidade, eu posso dizer que o vetor polarização elétrica é a densidade dos momentos de polarização elétrica para cada partícula dentro de uma matéria. Obviamente, a gente tem uma situação muito análoga para campos magnéticos. Né? Por quê? O que é que gera esses campos magnéticos? A gente consegue gerar o campo magnético através de espiras, tá? Espiras que fluem com uma corrente I. Ou, né, condutores lineares com uma corrente I vão gerar aqui linhas de fluxo magnético, né? Ou também eu posso ter planos, né? E esses planos vão gerar também linhas de fluxo magnético ou até mesmo uma densidade de corrente volumétrica J gera também um conjunto aí de campos magnéticos H aos quais estarão associados densidades de fluxo magnético B. Ok. Em que situação a gente vai ter o que a gente vai chamar de dipolo magnético? O dipolo magnético vai ser, eu vou
interpretar o dipolo magnético como uma espira de corrente I, certo? E essa espira de corrente I vai provocar um campo magnético em torno dessa espira, né? Entrando e saindo dessa espira. Beleza. Então, essa formação aqui de campo magnético é bem semelhante à forma como a gente tinha os campos elétricos, né, no dipolo. Então, no meu dipolo elétrico, eu tenho também o campo elétrico sendo formado, né, no exterior, não aqui no interior, né, no interior eles são diferentes, mas no exterior, para raios grandes, os dois têm a mesma forma. Então faz sentido que eu tente fazer uma modelagem matemática que seja semelhante nos dois. Para o campo elétrico, né, eu fiz essa modelagem através desse vetor que a gente colocou aqui anteriormente. Para o campo magnético, a gente vai fazer isso de uma maneira um pouco diferente, porque as definições, né, as nossas equações formadoras do campo magnético são também diferentes. Então, no campo magnético, a gente começou definindo qual que era o potencial elétrico desse par e avaliando o potencial elétrico para uma distância, né, qual que é o potencial elétrico V causado a uma distância R muito maior do que essa diferença D aqui entre a posição das partículas. A gente vai fazer a mesma coisa para a espira. Então, nós vamos posicionar essa espira aqui, né, com a sua normal apontando na direção Z e vamos avaliar qual que é o potencial causado num ponto P distante. Aqui tem uma observaçãozinha importante. Para os campos elétricos, nós definimos o potencial elétrico, que é escalar. Mas, para os campos magnéticos, nós definimos o potencial vetorial magnético, né? Então, esse cara daqui vai ser R. Vamos lá. Então, a gente vai ter que calcular quem é o potencial vetorial magnético para uma espira. Então, primeiro a gente vai definir isso, depois a gente aplica os limites para poder encontrar qual que vai ser o vetor magnetização. Então, nessa primeira parte, a gente vai simplesmente se concentrar na resolução do seguinte problema. Qual o potencial vetorial magnético, então a gente pode colocar ele assim, para uma espira. Pronto. E aí, a partir desse potencial, a gente pode definir a magnetização. Nós vamos ver que quando a gente define isso para uma espira, a espira vai se comportar como um dipolo magnético. E mais importante do que isso, não existirá um monopolo magnético. E isso vai ficar bem claro agora nessa demonstração. Então vamos lá, primeiro vamos colocar aqui as nossas quantidades, né? Então vamos desenhar aqui uma espira e vamos colocar uma corrente I flutuando, né, percorrendo ao longo dessa espira, uma corrente I que percorre essa espira. Beleza. A gente sabe, né, lá da nossa definição de potencial magnético, que o potencial magnético ele vai ser encontrado como μ0 vezes a corrente. Aqui a corrente é constante, né, na espira, então a gente pode tirar dessa equação, dividido por 4π, e aqui eu vou ter a integral ao longo da linha. Como a minha carga ela é fechada, né, eu tenho uma espira fechada, então essa integral vai ser fechada, integrado ao longo de dl, né? Por que dl? Porque o meu percurso é uma linha, tá? E aí o módulo da minha integração é 1 sobre r, em que r é a distância entre o ponto de integração e a carga. Ou seja, é r menos r'. Ok. Vamos agora desenhar quem são r e r'. Então, r, nós sabemos que é o vetor que aponta do centro, né, da minha origem até... Deixa eu botar de outra cor aqui. Do centro, né, da origem até o ponto onde eu estou integrando nesse momento, né? Então é o meu elemento de integração. Esse cara daqui vai ser o meu R'. Quem é o R? O vetor R é aquele que liga do ponto de avaliação, desculpa, do ponto de avaliação não, né? Da origem até o ponto onde eu quero avaliar o meu campo. Que aqui nesse caso é o campo
potencial vetorial magnético. Então aqui eu vou dizer que é o meu ponto P, né, onde eu quero avaliar o potencial, e aí esse vetor será o vetor R. Beleza, é aqui que entra em cena esse cara, o Legendre, tá? A gente fala Legendre normal, né? Legendre. Mas aí ele era francês, certo? Então, Legendre. Mas, vamos falar problema de Legendre mesmo. A gente precisa resolver essa integral, né, integrando ao longo de 2π. Então, vamos descobrir quem é R. Vamos dizer que existe entre esses dois vetores aqui um ângulo alfa. Certo? E aí, a partir desse ângulo alfa, a gente pode encontrar uma série de quantidades. Então, esta minha integral aqui, né, eu posso, usando a regra dos cossenos, dizer que essa minha integral vai ser μ0 i sobre 4π, integral de 1 sobre. Aí, esse módulo, se eu uso a lei dos cossenos, né, onde é que está o meu R? Né? Vamos relembrar isso. O R é R menos R', né? Então ele é esse vetor aqui. Será que vai dar? Não deu. Mas ele é o vetor que liga o ponto de integração até o ponto onde eu estou observando. Deixa eu tirar isso aqui. O ponto de integração até o ponto onde eu estou observando. Esse cara daqui é o meu R maiúsculo, tá? R menos R'. Beleza. Então, pela lei dos cossenos, eu posso dizer que esse R ao quadrado, posso dizer que R ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado mais R' ao quadrado menos 2 vezes R cosseno de alfa. Então, vamos colocar isso aqui. Como esse é R ao quadrado, então vai ser raiz disso. Raiz de R ao quadrado mais R' ao quadrado menos 2 vezes R cosseno de alfa. Beleza. E eu vou integrar todo mundo aqui em relação ao meu vetor dl'. Tá? Esse cara daqui é o vetor que aponta na direção de integração. Então, ele, nesse momento aqui, está... Deixa eu ver se eu consigo outra cor. Ele está aqui tangenciando o meu círculo. Então, esse cara daqui é o dl', o vetor. Ok, beleza. Então, eu quero, né? Meu interesse aqui é a gente expandir ou trabalhar em cima dessa integral para que ela seja mais simples de resolver. Então, como é que a gente pode fazer? Vamos desenvolver a partir do r ao quadrado. Então, meu r ao quadrado vai ser igual a r ao quadrado mais r' ao quadrado menos 2r' cosseno de alfa. Eu posso colocar r ao quadrado em evidência. Então, esse cara vai ser r ao quadrado, que multiplica 1 mais r' sobre r, tudo isso ao quadrado, menos 2 vezes r' sobre r, cosseno de alfa. Beleza. Então, tá aqui. Eu posso, então, agora aplicar a raiz dos dois lados. Então, daí eu encontro que R é igual a Rzinho vezes a raiz desse cara daqui. Então, 1 mais R' ao quadrado sobre R ao quadrado menos 2 R' sobre R cosseno de alfa, só que é a raiz disso aqui, né? Então, é elevado a 1/2. Ok. Eu tendo essa expressão, posso aplicar aqui nesta minha integral. Então, quem é que vai ser a minha integral? Né? A vai ser igual a μ0 i sobre 4π, integral fechada, de 1 sobre isso aqui, né? Então, eu vou dizer que é 1 sobre r vezes isso aqui elevado a menos 1/2. Então, 1 mais
R' sobre R ao quadrado menos 2 R' sobre R cosseno de alfa elevado a menos 1 meio. Tudo isso integrado ao longo de dl', é um vetor. Beleza. R não depende de dl'. Lembre-se que R, né, é uma constante para essa integração, porque eu estou integrando ao longo deste círculo. R, imagine R aqui, quando eu integro ao longo desse círculo, R não está se movendo. Né? Se eu estou no outro ponto aqui, por exemplo, esse meu vetor Rzão vai mudar, o meu vetor Rzinho vai mudar também, vai ser esse aqui, mas o meu vetor R permanece o mesmo, né? Ao longo desse giro. Então, o meu R é constante, eu poderia tirar ele da equação, eu vou deixar ele dentro por enquanto. A parte interessante desse desenvolvimento é que este cara agora é um binômio de Newton. E eu posso fazer expansão binomial. Né? Então eu posso dizer que esse cara daqui, eu posso dizer que eu tenho 1 mais epsilon elevado a menos 1 sobre 2. Certo? E agora eu posso tomar a minha expansão binomial. Então, vamos relembrar aqui como é essa expansão no binômio de Newton. Tá? Então, se eu tenho 1 mais x elevado a k, como é que é essa expansão? Né? Ela é 1 mais k vezes x mais k vezes k mais 1, né? Que eu tenho, desculpa, k mais 1 não, k menos 1, sobre 2 fatorial vezes x ao quadrado, mais outros termos, né? E o enésimo termo será k menos 1, k menos 2, até k menos n mais 1, ou seja, eu vou colocar n termos aqui de k, né? Dividido por n fatorial vezes x elevado a n e por aí vai. Essa vai ser a minha expansão no binômio de Newton. Então, quem é que vai ser o meu epsilon, tá? Ou aqui o meu x. Deixa eu só colocar isso aqui um pouquinho para baixo. Quem é que vai ser o meu epsilon aqui? O meu k vai ser igual a menos 1 sobre 2. E o meu epsilon vai ser igual a essa parte aqui. Então, epsilon é igual a R' sobre R ao quadrado menos 2 R' sobre R cosseno de alfa. Então, o meu valor de epsilon é esse aqui. Vamos guardar nosso valor de epsilon porque a gente vai aplicar esse cara nessa expansão binomial. Então, o que a gente vai ter aqui? Certo? Só antes disso, né, a gente pode colocar R' sobre R em evidência aqui no próprio epsilon. Então, aqui a gente faz R' sobre R vezes R' sobre R, né, isso vai dar o primeiro termo, menos 2 cosseno de alfa. Isso vai ajudar a gente no futuro. Então, a gente vai deixar o epsilon nesse formato. Então, a nossa expressão vai se tornar o quê? Meu A é μ0 I sobre 4π integral de 1 sobre R, Rzinho aqui, né? E agora começa a minha expansão no binômio de Newton. Então, vamos lá. Vou colocar aqui um colchete. Então, quem é que vai ser o meu primeiro termo? Meu primeiro termo é 1. Ok. 1. Meu segundo termo é K vezes X, ou K vezes Epsilon. Deixa eu até substituir aqui todo mundo por Epsilon, para ficar mais fácil da gente conseguir visualizar os dois ao mesmo tempo. Então, epsilon ao quadrado, epsilon elevado a n. Então, meu segundo termo é k vezes epsilon. Então, meu k é menos 1 sobre 2. Então, menos 1 sobre 2. E o meu epsilon é esse valor aqui. Então, R' sobre R, R' sobre R menos 2 cosseno de alfa. Então, esse é o meu primeiro termo da expansão. O segundo termo é quem? Então, aqui eu tenho k vezes k menos 1. Né?
Então aqui vai dar menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2 menos 1. Né? Então dá menos 3 sobre 2. Sobre 2 fatorial, então vezes 1 sobre 2, é o 2 fatorial aqui, vezes o epsilon ao quadrado. Então vezes r' sobre r ao quadrado vezes r' sobre r menos 2 cosseno alfa, tudo isso ao quadrado. Esse é o meu segundo termo dessa expansão. Eu vou colocar aqui até o terceiro termo. Então, esse k, k-1, k-2, porque aqui no terceiro eu só vou ter esses três, né? Então vão ser iguais. Vamos lá. Mais. Então, menos 1 sobre 2. Esse é o k. Aí o segundo termo vai ser menos 1 sobre 2, menos 1. Então, menos 3 sobre 2. Esse é o segundo termo. E o terceiro termo vai ser isso aqui, ainda menos 1. Então, menos 5 sobre 2. Isso dividido por 3 fatorial. Então, 3 fatorial é 1 sobre 6. Vezes epsilon ao cubo. Então, epsilon ao cubo, r' sobre r ao cubo, vezes r' sobre r menos 2 cosseno de alfa ao cubo. E aí outros termos. Aqui acho que já está bom, a gente pode parar por aqui para observar o comportamento, né, dessa função. Ok. Beleza. Então, vamos continuar fazendo essa conta aqui. Então, meu potencial é μ0i sobre 4π a integral. Então, vamos ver. Vão existir aqui alguns termos que vão se agrupar, certo? Então, só um termo não vai ter nem cosseno nem raio. Pode ver que mesmo quando você for para ordens maiores, esses produtos aqui nunca vão resultar em alguma coisa que não tem... Quer dizer, antes de chegar lá, vamos primeiro resolver isso aqui, né? Então, 1 sobre R, depois a gente comenta isso. Então, 1 sobre R1, menos, aí vai dar 1 sobre 2. Esse termo já estava certinho, né? R' sobre R, R' sobre R menos 2 cosseno alfa. Aí o segundo termo aqui, né? Então aqui vai dar 6 sobre 8 positivo. Então mais 6 sobre 8 R sobre R, R' sobre R ao quadrado, R' sobre R menos 2 cosseno alfa ao quadrado. E o terceiro termo aqui vai dar, eu vou cancelar 3 com 3, vai sobrar 16 embaixo, 5 em cima com valor negativo. Então, menos 5/16 de R' sobre R ao cubo vezes R' sobre R menos 2 cosseno de alfa, isso ao cubo, mais termos de ordem superior. Ok. Então, veja que interessante. A gente está encontrando nesta série infinita um conjunto de polinômios que dependem dos cossenos, né? A gente vai verificar isso aqui, mas existirão aqui polinômios que dependem do cosseno. Por quê? Nesse primeiro termo aqui, quando eu fizer o meu produto, eu vou encontrar um termo que depende de cosseno de alfa. Aqui eu vou encontrar outro termo que depende de cosseno quadrado de alfa e também um termo que depende apenas do cosseno. Aqui eu vou encontrar termos que dependem do cosseno ao cubo, termos que dependem do cosseno ao quadrado e termos que dependem do cosseno, né? Então aqui existe uma sequência, né? Veja que aqui eu tenho apenas o cosseno no primeiro grau, aqui eu tenho o cosseno no quadrado, mas também o cosseno, né, normal. E aqui eu vou ter cosseno ao cubo, cosseno ao quadrado, cosseno. Cada expansão dessa vai me retornar um polinômio. E aí é que está o truque da coisa. É daí que a gente vai definir os polinômios de Legendre. Então, beleza. A gente pode rearranjar esse cara agrupando pelos grupos das potências de R sobre R'. Então, vamos lá. Vamos continuar fazendo isso. μ0 sobre I sobre 4π
integral. Então vamos deixar o 1 sobre r do lado de fora, como já estava. Então o primeiro termo e o único termo que vai estar sozinho, ou seja, independe de r, r' e do cosseno de alfa, é esse termo 1. Não vai haver nenhum outro termo aqui nessas multiplicações que vai resultar em algo diferente, né? Em uma constante. Então é a única constante de toda essa sequência é a constante número 1. Beleza. Logo em seguida, o que a gente vai ter? Quem são os termos que tem r' sobre r separados, tá? Em primeiro grau. Então quem são esses termos? Deixa eu colocar aqui r' sem ser vetor, né? Aqui é o valor normal, é o valor absoluto. R' sobre R. Só vai ter um termo, né? Só vai ter um termo. Porque em todos os outros termos eu vou ter um produto de R' sobre R ao quadrado, R' sobre R ao cubo, né? Então esses produtos aqui não serão de grau 1 para R' sobre R. Só um deles haverá, que é a multiplicação disso por isso. Essa distributiva vai me gerar menos com menos mais, 2 com 2 vai cancelar, então essa distributiva vai me gerar R' sobre R cosseno de alfa. Todos os outros termos serão de ordem superior. Então vamos agora verificar quais são os termos de ordem quadrática. Então eu vou tacar aqui o mais R' sobre R ao quadrado. Quais são os termos? A gente vai ter um termo aqui, ó, nessa multiplicação. E aí essa multiplicação vai resultar no menos 1 sobre 2. Então, beleza. Eu vou colocar aqui, ó, menos 1 sobre 2. Ok, veio dessa distributiva. E daqui vai surgir também. Quem é que ele vai ser? Ele vai ser 6 oitavos R' sobre R ao quadrado vezes menos 2 cosseno de alfa. Então vai surgir o quê? 6 sobre 4, né? Vai surgir aqui um 6 sobre 4, que a gente também pode simplificar para 3 sobre 2. Então aqui a gente vai botar 3 meios de cosseno de alfa. Ao quadrado, né? Então, a gente pode reorganizar esse cara daqui por não, né? 3 cosseno de alfa menos 1. Certo? E o outro termo, né? Tem um terceiro termo aqui, né? Porque aqui a gente tem o quê? A gente tem, quando a gente fizer isso aqui, nós temos o quadrado primeiro, R' sobre R ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 cosseno de alfa, R' sobre R, mais o quadrado segundo, né? 4 cosseno de alfa ao quadrado. Foi esse termo que chegou aqui, né? Foi esse termo que resultou. Quando a gente multiplica por esse, vai dar de ordem 4. Quando a gente multiplica por esse, vai dar de ordem 3. Quando a gente multiplica por esse aqui, é que vai dar uma cara de ordem 2. Certo? Então, 4 cosseno ao quadrado de alfa. Eu multiplico. Aí resulta nesse cara aqui. Só um momentinho. Deixa eu conferir esse negócio. Ah, eu esqueci um 2 aqui, não foi? Aqui, ó. Esse cara daqui é 3 sobre 8. É 3 oitavos. Por isso que não estava batendo, estava inconsistente. Então, 3 oitavos. Deixa eu conferir o outro também. Ó, 3, com 3 aqui vai dar 8. Vai dar 16, né? 8 vezes 2, 16. 5. Então, 5 sobre 16, tá certo, ok. E aqui 3 oitavos. Aí, quando a gente expande esse cara daqui, colocar ele ali de novo, só pra gente ver. Desculpa aí, pessoal, o erro. Tá? Então, aqui, ó. O que eu vou ter? Quadrado do primeiro. R' sobre R ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, cosseno de alfa, R' sobre R. Mais o quadrado do segundo. Então, 4 cosseno quadrado de alfa. Quando eu multiplico por esse termo aqui, quando eu fizer essa distributiva, vai surgir um termo de quarta ordem. A gente está procurando os termos de segunda ordem. Quando eu faço essa multiplicação aqui, vai surgir um termo de terceira ordem. Estamos procurando os de segunda ordem. E quando eu fizer esse produto aqui, aí sim
vai gerar esse cara daqui. Então, 3 oitavos vezes 4 vai dar 3 meios. Agora deu certo. Então, 3 cosseno ao quadrado menos 1 sobre 2. O terceiro termo vai ser R' sobre R ao cubo. Isso multiplicado por 5 cosseno ao cubo de alfa menos 3 cosseno de alfa sobre 2. Ok? O terceiro eu não vou fazer não. E aí existem aí outras somas, né, para resultar nos outros termos. Beleza. É aqui que a gente olha e identifica o que a gente chama de polinômios de Legendre. Então, a gente vai dizer que A vai ser igual a μ0 vezes I sobre 4π integral de 1 sobre R vezes o somatório de n igual a 0 até infinito de Pn de cosseno de alfa. Ou seja, eu estou... Aliás, faltou um termo aqui, né? Faltou o R sobre R. Faltou o R' sobre R. Então, R' sobre R elevado a n vezes os polinômios de Legendre. Cosseno, aplicados em cosseno de alfa. Então, vamos ver quem são esses polinômios de Legendre. Né? Então, o meu primeiro termo aqui, que é o termo para R' sobre R, para n igual a 0, o meu polinômio P1, polinômio de ordem 1, de x, vai ser simplesmente igual a 1. Já o meu polinômio de ordem 2, P2, de x, onde é que está esse termo? Aliás, P1 não, né? Aqui é P0. N igual a 0, certo? Então, meu polinômio n igual a 0 vai ser referente a essa parte aqui, P0. Meu polinômio referente à parte 1 vai ser esse aqui, P1. Então, vamos observar, eu tenho R' sobre R elevado a n, é isso que está aqui, ó. E o meu polinômio de Legendre é todo o resto. Então, meu polinômio é simplesmente x. Quando eu faço x igual a cosseno de alfa, eu obtenho isso aqui. Então, x. Qual é o meu polinômio de ordem 1? Ou melhor, eu coloquei aqui 0, 0, né? Polinômio de ordem 1. Então, aqui vai estar definido o meu polinômio de Legendre de ordem 2, meu P2, certo? Então, aqui, substituindo x por cosseno de alfa, o meu polinômio de Legendre de segundo grau será 3x ao quadrado menos 1. Polinômio de Legendre de terceiro grau de x será 5x ao cubo menos 3x e por aí vai. A parte interessante dessa definição de polinômios é que, como esses polinômios já são conhecidos, a gente pode definir uma série de funções matemáticas para esses polinômios, como integrais, e especialmente integrais de volume, integrais de linha, em volumes fechados, em linhas fechadas, em curvas e em superfícies. Por quê? Porque esses polinômios surgem muito frequentemente nos problemas de eletromagnetismo, uma vez que é muito comum a gente fazer essa integral aqui, a integral de 1 sobre R, ou outros termos que envolvem 1 sobre R ao quadrado, 1 sobre R ao cubo. Então, quando a gente pode fazer essa expressão, dizer que 1 sobre R é igual a isso aqui, faltou DL aqui, né? DL. A gente pode usar, né, essa igualdade para facilitar várias integrais. Não parece que facilitou, mas na verdade a gente levou para uma integral que é extremamente conhecida, tá? Que é esta integral após a expansão do binômio de Newton. Então deixa eu só encontrar aqui uma imagem para vocês dos primeiros 8 polinômios de Legendre. Bem, então aqui estão, né? Então, como a gente viu, olha, até faltou aqui os coeficientes, né? Eu esqueci o sobre 2 e o sobre 2 aqui. Perdão. Então aqui, ó, sobre 2 e aqui também
sobre 2, claro, né? Tá aqui sobre 2 sobre 2. Esse aqui é o polinômio P3, polinômio de Legendre de terceira ordem. Certo? E aí a gente conhece esses polinômios aqui, já são conhecidos. Existe uma série de polinômios que ajudam demais a gente nos cálculos e determinações, tanto em eletrônica quanto em circuitos. Então, os polinômios de Legendre, né? Os polinômios de Butterworth-Chebyshev, por exemplo, para os filtros. Né? Então, esses conjuntos de polinômios são extremamente úteis porque a gente conhece esses polinômios. Né? É muito fácil a gente encontrar os resultados desses polinômios. Então tá bom, vamos continuar agora o nosso problema em função da resolução deste potencial magnético. Então deixa eu só colocar para vocês aqui que esses são os polinômios de Legendre. Ok. Então vamos continuar aqui a resolução do nosso problema. Então o potencial vai ser igual a μ0 vezes I sobre 4π integral. Aqui, vamos só copiar esse cara daqui. Então, integral de 1 sobre R vezes o somatório de R' sobre R elevado a N, polinômio de ordem N de cosseno de alfa. Beleza? Então, o que eu posso alterar aqui? Primeiro, esse somatório aqui e a integral são absolutamente cambiáveis. Eu posso trocar os dois de ordem, não tem problema. Eu posso primeiro somar e depois integrar, ou primeiro integrar e depois somar. Então, nesse caso, eu posso fazer essa alteração. Então, vou dizer que isso aqui é μ0 I sobre 4π e vou colocar o somatório para fora. Aqui de n igual a 0 até infinito, então, somatório de n igual a 0 até infinito de quem? Né? De 1 sobre r é constante, eu também posso tirar ele da integral. Mas veja só, esse r aqui também é constante. Ele não depende de n, certo? E não depende da integral, porque a integral está sendo avaliada ao longo da minha carga, dl', tá? Então eu posso tirar eles aqui. Então vai ser somatório de 1 sobre r elevado a n mais 1. Eu não posso tirar ele do somatório, né? Eu só posso tirar ele da integral, esse valor aqui. Eu não posso tirar ele do somatório porque existe aqui o n mais 1, né? Então, 1 sobre r elevado a n mais 1, integral fechada de r' elevado a n vezes pn cosseno de alfa. Pn de cosseno de alfa integrado ao longo de dl. Beleza. Agora a gente pode expandir esse polinômio e dar uma olhada aqui no que a gente vai obter. Primeiro, existe aqui um problema que nós vamos fazer a seguinte aproximação. Nós estamos supondo, né, modelando para um dipolo magnético, certo? Então, no dipolo magnético, nós estamos querendo no futuro fazer uma conexão entre esse dipolo magnético, tá, e a magnetização. Então, a gente vai interpretar esse dipolo magnético, essa corrente, como, por exemplo, uma nuvem de elétrons girando em torno, por exemplo, de um núcleo. Certo? E aí essa corrente aqui gerada por esse giro é que vai gerar a magnetização de um material, por exemplo. Então, faz sentido assumir que R' sobre R, R' é o raio aqui desse dipolo, né? E o meu R é a distância do centro do dipolo para o ponto de avaliação. Então faz sentido assumir que esse cara daqui é muito pequeno, que eu tenho aqui um limite. Quando eu observo este somatório dessas integrais aqui, existe um termo 1 sobre Rn mais 1. Então todos eles irão decair a zero. Quando eu tomo o limite, quando o R é muito maior do que R', os meus termos vão continuar tendendo a zero, vão tender a zero. Então, me preocupa aqui em encontrar quem são os termos dominantes. Então vamos expandir essa série aqui para encontrar esses termos. Então, μ0 I sobre 4π vezes. Aí vamos expandir esse somatório aqui. Então, a primeira integral vai ser 1 sobre R. Integral de quem?
n é igual a zero, né? Então esse r' aqui vai ser elevado a zero, vai ser igual a 1, vezes o polinômio do para cosseno de alfa. Então o primeiro polinômio é 1. Então obviamente vai ser 1 também. Aqui é 1, aqui é 1. A integral de dl. Beleza. Qual que é o meu segundo termo? Meu segundo termo é 1 sobre R2. O segundo termo é o termo para n igual a 1, né? Então 1 sobre R2 vezes a integral de R' Pn de cosseno de alfa. Então Pn igual a x, x igual a cosseno de alfa, então cosseno de alfa dl. Mais, vamos aqui até o terceiro termo. Então 1 sobre R ao cubo, integral fechada de R' ao quadrado. Deixa eu escrever isso aqui bonitinho. R' ao quadrado vezes Pn de cosseno de alfa. Então, quem é o P2 do cosseno de alfa? 1 sobre 2, 3 cosseno quadrado de alfa menos 1. Então, isso aqui multiplicado por 3 meios de cosseno ao quadrado de alfa menos 1 sobre 2. Isso aqui integrado em dl'. Mais termos de ordem superior, que aqui a gente não vai avaliar. Por quê? Porque a gente está levando esse potencial no limite quando R tende a zero. Ou melhor, quando R tende a zero não, né? Quando R' sobre R tende a zero. Beleza. Ou quando R é muito maior do que R'. Vamos observar termo a termo. Então vamos ver o primeiro termo aqui. Ó. O primeiro termo contém a integral na linha de dl. Quem é essa integral? Então imagine que eu tenho aqui um círculo e eu estou somando todos esses vetores. Então, para cada vetor dl que eu estiver somando nesse ponto, haverá um vetor dl diametralmente oposto, cuja soma é igual a zero. dl'. Aqui também, dl'. Então, se eu tenho uma curva fechada, sempre haverá um dl oposto, que é, bem, oposto, como o nome já diz, né? Então sempre haverá, se eu tenho essa derivada aqui, vai haver em algum ponto um dl que aponta na mesma derivada. Tá? Se não fosse assim, esta linha não seria fechada. Essa integral aqui é sempre igual a zero. Note que essa é a integral que seria correspondente ao monopolo. No entanto, esta integral do monopolo é sempre igual a zero. Por isso que a gente fala que não existe monopolo magnético. E também essa é a razão da gente usar a nossa definição de potencial vetorial magnético. Tá? É por isso que a gente não pode ter potenciais escalares, ou melhor, pode ter potenciais escalares, mas eles são limitados em termos da representação que a gente pode fazer dos campos magnéticos. Mas o potencial vetorial não, a gente consegue definir. Então esse meu primeiro termo, ele é sempre nulo. O meu segundo termo, então, será o meu termo dominante. Todos os outros irão tender a zero. Então, todo mundo vai tender a zero com R' sobre R tendendo a zero. Esse termo aqui será o termo que a gente vai chamar de termo do dipolo. E, portanto, esta será a definição do potencial magnético do dipolo magnético. Então, aqui está o nosso resultado. Até o momento, μ0i sobre 4π vezes 1 sobre r ao quadrado. Então, posso botar r ao quadrado aqui. Agora já não existe mais somatório, né? A gente já expandiu e já eliminou todos os outros termos. R ao quadrado integral fechada de R' cosseno de alfa dl'. Continuando, a gente pode expressar
esta quantidade de uma forma melhor. Basta a gente notar quem é R' cosseno de alfa. R' cosseno de alfa é a projeção de R' na direção de R. Ou seja, eu posso chamar esse aqui de produto de R' vezes o vetor unitário na direção de R. Né? E aí eu vou encontrar um vetor, né, um conjunto de vetores que tem o mesmo módulo. Ou melhor, um produto vetorial que equivale a esse módulo aqui. Então é μ0i sobre 4π r ao quadrado vezes a integral fechada de AR produto interno R'. Isso integrado ao longo, né, do meu círculo. Beleza. E aí aqui existe uma identidade que nós podemos usar, né? Que veja qual vai ser o módulo dessa integração, né? Qual vai ser essa integração? Eu estou multiplicando o raio aqui, R' e integrando ele ao longo do círculo. Então esse cara aqui vai dar área. Tá? Eu posso expressar esse cara como μ0i sobre 4π r ao quadrado vezes a integral da área, né? Em vez de eu integrar ele na linha, eu integro na área de ds linha, né? Vetorial AR. O meu resultado é o mesmo. Essas duas integrais aqui são equivalentes. E aí, bem, a partir disso, eu posso ver que essa minha integral aqui é a área, né? Então, meu potencial vetorial magnético causado pelo dipolo magnético será μ0 sobre 4π r ao quadrado. Permita-me colocar o i aqui isoladamente. Essa área vai dar S vezes esse vetor aqui, que é o vetor normal, a minha superfície, vetorial, o vetor unitário que aponta na direção de R. Perceba que, pela nossa definição dada na última aula, corrente vezes área vezes o vetor normal é o meu vetor momento de dipolo. Portanto, o meu potencial causado por um dipolo magnético será μ0 sobre 4π vezes m, em que m é o meu vetor momento de dipolo, vetorial AR. Tudo isso dividido por r ao quadrado. Também posso expressar AR em função do próprio vetor R. Então esse cara seria μ0 sobre 4π, vetor momento de dipolo, produto vetorial R dividido por módulo de R ao cubo. Então essas são as nossas formas, né, através das quais a gente pode expressar essa quantidade. Se eu quiser desenvolver um pouco mais, eu posso encontrar o campo densidade de fluxo magnético e esse campo será dado simplesmente pelo rotacional do potencial. Então quando a gente calcula esse rotacional, o que a gente encontra é μ0 vezes IS, ou a gente também poderia dizer que é μ0 vezes o módulo, né, desse vetor momento de dipolo, dividido por 4π r ao cubo, vezes 2 cosseno de θ AR, mais seno de θ a θ. Esse resultado é especialmente importante porque, se você lembrar, o campo elétrico causado pelo dipolo elétrico, quem que era? Era P, que é o meu vetor momento de dipolo elétrico, quer dizer, é o módulo do vetor, né? Dividido por 4π ε0 r ao cubo, 2 cosseno de θ AR mais seno de θ a θ. Então, a forma das linhas de campo elétrico geradas pelo dipolo elétrico são exatamente idênticas às formas das linhas criadas pelo dipolo magnético, das linhas magnéticas criadas pelo dipolo magnético. Então, por isso que faz sentido a gente chamar isso aqui
de dipolo magnético, apesar de a gente não ter duas cargas magnéticas, né? Não existe isso de você ter uma carga positiva e uma carga negativa magnéticas, né? Por isso é meio estranho a gente chamar o dipolo magnético de dipolo magnético, mas como o resultado matemático dos dois são exatamente idênticos, então por questão de dualidade faz sentido a gente chamar esse cara daqui de dipolo magnético, certo? Por essa razão. Ok? Então agora a gente vai expandir, né, o nosso conceito. Em vez de dipolos magnéticos isolados, vamos ver o que acontece quando dentro da matéria a gente tem uma série de dipolos, tá? Vários dipolos funcionando juntos ao longo da matéria. Então a isso a gente vai dar o nome de vetor magnetização, e através desse vetor magnetização a gente vai poder classificar os materiais de acordo com a sua permeabilidade relativa. Ok, pessoal? Valeu!